Antes do sim e do não, antes do querer e do temer, havia apenas movimento. Um impulso que precede a consciência, uma mão que hesita, um corpo que busca sentido. O humano parece decidir, mas grande parte do que o move é invisível. Instintos, tradições, desejos e medos que o antecedem. Cada ação que acreditamos ser nossa é reflexo dessas forças silenciosas. Ainda assim, acreditamos na liberdade. O livre-arbítrio é o espelho onde nos vemos autores da própria história. Mas será real ou apenas um mito necessário? Olhar para a liberdade é olhar para o invisível. E talvez, ao observar os bastidores do que nos move, descubramos o que realmente significa ser humano. Nos bastidores do livre-arbítrio, entre impulso e consciência. Imagine uma noite sem luz, sem relógio, sem destino. O humano primitivo se movia por instinto. Fome, medo, frio. Não havia decisão, apenas reação. Caçar, fugir, abrigar-se. Gestos de pura necessidade. Mas algo novo surge. A atenção. Ele observa, hesita, reconhece o impacto do próprio gesto. Entre o impulso e a ação, nasce um espaço, o primeiro lampejo de vontade. Mesmo sem compreender, começa a perceber que suas ações têm consequência. A liberdade ainda não existe como ideia, apenas como faísca. A sensação de que algo dentro dele pode escolher, ainda que o mundo o empurre em outra direção. Com a agricultura, o tempo se transforma. De fluxo contínuo, passa a ser algo que pode ser previsto, planejado, controlado. O homem planta, espera, colhe e descobre o poder de antecipar. Agora, o futuro depende dele. Cada grão guardado é uma decisão, cada cerca, um ato de responsabilidade. A liberdade nasce do domínio sobre o mundo e do peso de decidir. Mas junto vem a dúvida. O que é certo? O que é útil? O que será punido ou recompensado? A consciência traz poder e culpa. Mesmo quando acredita agir por vontade própria, o homem continua movido por medo, desejo e necessidade. A autonomia cresce, mas ainda é parcial. O eu continua cercado pelo invisível. Nas primeiras civilizações, a liberdade parecia uma ilusão. Egito, Mesopotâmia, Índia, Grécia. Em todas, a vida era vista como roteiro já escrito. Deuses, cosmos, karma. Forças que tecem a existência. O homem podia agir, mas dentro de limites sagrados. O mito era o espelho coletivo. Através dele, o indivíduo compreendia seu lugar na ordem do mundo. A verdadeira escolha não era mudar o destino, mas aceitar o ritmo do cosmos, dançar conforme a harmonia do inevitável. E paradoxalmente, foi dentro desses limites que a subjetividade começou a nascer. Ao reconhecer que não podia tudo, o humano descobriu que podia perceber. Com o surgimento das leis, das religiões e das sociedades complexas, o ato de escolher ganha peso moral. Não é mais apenas reagir, é obedecer ou transgredir, ser aceito ou punido. A liberdade se converte em teste. Cada decisão passa a carregar responsabilidade, culpa, mérito. O instinto se transforma em dilema. A cultura molda o que parece espontâneo. Regras, tradições e tabus criam fronteiras invisíveis para o querer. Escolher parece natural,
mas é sempre um jogo entre o permitido e o proibido. Entre culpa e redenção, o humano descobre que a liberdade tem preço, e que cada escolha o revela diante dos outros e de si mesmo. A Grécia Antiga nos mostra o eu social, o cidadão que deve desempenhar com virtude o papel que lhe cabe. No Oriente, o indivíduo se vê parte de uma teia de relações e deveres. Nas Américas ancestrais, o eu é a extensão da terra e do coletivo. Cada cultura molda o modo como o humano percebe a liberdade, e até o que entende por escolher. A autonomia é sempre relativa, o sentido da ação, histórico. O homem moderno herda essa teia invisível. Acredita em autonomia total, mas cada decisão ecoa séculos de crenças, mitos e hábitos. Mesmo assim, o sentimento de liberdade é real, porque sentir-se agente é parte essencial de ser humano. No mundo atual, a sensação de escolha parece infinita. Carreira, afetos, consumo, estilo de vida. Mas por trás dessa multiplicidade, operam forças invisíveis. Algoritmos, publicidade, cultura, linguagem, economia. A neurociência mostra que o cérebro decide frações de segundo antes da consciência. E o inconsciente, como diria Freud, sussurra desejos, que o eu apenas justifica depois. Somos guiados por memórias, impulsos e sistemas que raramente reconhecemos. O livre-arbítrio moderno é simbólico. Não define apenas o que fazemos, mas quem acreditamos ser. Eu escolho, logo existo. Mas quanto mais acreditamos ser livres, mais seguimos trilhas invisíveis que outros escolheram, nos bastidores da cultura e dos algoritmos. Vivemos cercados de possibilidades, mas o excesso também aprisiona. Entre o querer e o dever, o indivíduo se perde no espelho das opções. Hoje, nossas decisões convivem com as das máquinas. Algoritmos aprendem o que desejamos antes que saibamos querer. A inteligência artificial repete padrões, mas também cria, como nós. Quando um sistema prevê nossas ações, ele nos limita ou nos revela? Será que as máquinas estão aprendendo a decidir, ou apenas espelhando nossa própria falta de liberdade? O novo destino é codificado, invisível, matemático. E o paradoxo se renova. Quanto mais o mundo se automatiza, mais urgente se torna lembrar o que é escolher conscientemente. Talvez, nos bastidores digitais, estejamos vendo surgir um novo espelho, onde o humano se reconhece não pelo controle, mas pela consciência do que o move. Do instinto à máquina, percorremos uma longa linha entre o impulso e a consciência. No início, agíamos por necessidade. Depois, aprendemos a planejar, a sentir culpa, a seguir regras, a criar sistemas. E agora, algoritmos decidem conosco. Em cada etapa, acreditamos estar mais livres. Mas o que mudou na verdade foi o tipo de força que nos conduz. Antes era o medo, depois a fé, mais tarde o dinheiro, a moral, a cultura. Hoje é a informação. Mesmo assim, o desejo de escolher continua o mesmo. Ele é o que nos move desde o primeiro gesto. A liberdade nunca foi total, mas sempre foi possível, dentro dos limites do tempo em que vivemos. Ser livre não é escapar das influências, mas entendê-las. É perceber quando estamos apenas reagindo, e quando estamos realmente decidindo. No fundo, o livre-arbítrio não é uma certeza, é um esforço.
Um exercício constante de consciência, diante de tudo que nos condiciona.